Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou 2 dias sem vir aqui falar com vocês, mas estou aqui de volta. Vim trazer uma palavra amiga. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, do livro de Filipenses, onde o apóstolo Paulo continua exortando aquele povo lá de Filipenses, não é mesmo? De Filipo. Então vamos lá. Aqui no versículo de número 1, vem falando que os irmãos, para que os irmãos se regozijem, no Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você que você seja assim pleno em Jesus, e o Senhor Jesus venha te abençoar, te guardar, te proteger e fazer resplandecer a luz dele sobre ti, e que ele possa te trazer a paz, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino, tô sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês. Que vocês possam estar sempre junto comigo para que nós possamos desempenhar a nossa função aqui. Qual é a nossa função? Proclamar o Evangelho, levar a palavra do Senhor Jesus para aqueles que precisam, aqueles que estão afastados e aqueles que gostam de estar na presença do Pai. Então, sejam vocês guardados pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas vidas. Que eu peço a Deus que guarde o meu coração, o seu coração, e guarde a nossa mente, guarde a nossa mente quanto à palavra do Senhor, que nós possamos guardar na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos ter consciência de que só Jesus é o Senhor, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou dar início agora ao nosso estudo, e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Tá certo? Não esqueça de dar o seu like, apertar aí nessa mãozinha e também compartilhar. Leve a palavra amiga para alguém, tá certo? Leve a palavra amiga para uma pessoa, para um ente querido, para um amigo, seja quem for, mas leve a palavra amiga, porque a palavra de Deus, ela é eficaz em todos os sentidos. Ela traz sempre pra gente mudanças, não mudanças externas só, mas mudanças internas. É a mudança, a confiança que você tem em Deus que vai trazer essa transformação na sua vida, assim como transformou o apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Um fariseu terrível que judiava das pessoas, não podia ver um crente. Quando ele via uma pessoa crente, ele queria, porque queria judiar daquela pessoa. Tá certo? Então você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. E não esqueça de compartilhar, tá certo? Vamos dar início aqui então, eu vou ler aqui o versículo de número 1 e alguns versículos, e depois eu venho com a explicação, tá certo? Aqui no versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijo-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos em carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, repudiei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofria a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Vamos pular aqui para o versículo de número 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eita glória! Vamos entender isso aqui? Vamos entender?
Paulo ele fala da sua própria experiência para ele queria anular coisas passadas dele, né? Então ele começa a falar da sua própria experiência e ele começa a afirmar as coisas certas que ele aprendeu, né? Ele deixou de ser um fariseu para ser um apóstolo de Jesus, para levar o evangelho, porque Jesus apareceu para ele e transformou Paulo completamente. Então, o apóstolo Paulo foi transformado. Eu quero que vocês entendam uma coisa que é de grande importância. Vamos voltar lá na história de Jesus, como tudo aconteceu, vai ser bem rápido e prático. Nós sabemos que José e Maria tiveram um filho, e este era Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, a vida de Jesus, ela foi revelada pelos discípulos. Quem foram esses discípulos? Foram os 3 discípulos que a história conta no Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus nasceu, foi até ele 3 reis magos que foram até Belém, né? Jesus nasceu em Belém, sabemos. Então, os 3 reis magos foram até lá para entregar os presentes para o menino Jesus. Qual era o presente? Era a mirra, né? Mirra, ouro e incenso. Muito bem. Então, Jesus, ele foi crescendo e se tornou adulto. Ele foi batizado pelo seu primo João Batista, né? E lá no Rio de Jordão, onde ele foi batizado. Você lembra da história? Então, Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista lá no Rio de Jordão. Depois disso, Jesus então, realizou muitos milagres, porque foram coisas, anos foram passando e as coisas foram acontecendo. Então, Jesus ganhou outros discípulos e formando, então, 12 discípulos. Dentre desses 12 discípulos, alguns foram nomeados de apóstolo, e dentre eles estava Paulo, como eu venho contando aqui a história de Paulo, né, mesmo do apóstolo Paulo. Então o tempo foi passando, aí Jesus foi traído por Judas Iscariotes, Jesus foi preso, ele foi morto, né? Sabemos que ele foi morto. Depois de morto, Jesus foi enterrado. Aí Maria foi até o local onde Jesus foi enterrado. Chegando lá, ela viu que estava aberto, o sepulcro, né, estava aberto. E o tempo foi passando. Então, depois Jesus aparece para os apóstolos, que foi uma época muito importante para o cristianismo, né? Foi na época da Páscoa. E se fez ali a referência, ali foi feita a referência da morte à ressurreição de Jesus, isto é, a passagem da morte para a vida. Da morte para a ressurreição de Jesus é a passagem da morte para a vida. Entenda, meus irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala com aquele povo das coisas de Jesus e as suas experiências, né? Ele começa a contar tudo quanto aconteceu com ele, como que ele conheceu Jesus. Então, nós vimos o quanto Paulo foi transformado quando ele teve esse encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus mudou Paulo completamente. Por quê? Porque ele teve fé na palavra do Senhor, ele teve fé em Jesus Cristo. Pois só Jesus Cristo, ele sabia que só Jesus Cristo podia salvar, perdoar e justificar todos os erros, todos os pecados. Ele aprendeu isso com Jesus. Jesus o ensinou. Jesus mostrou para ele que só ele era Deus, só ele podia fazer com que coisas boas viessem a acontecer, mas era necessário se redimir quanto aos seus erros e seus pecados. Então Jesus faz muito, muito por nós, né? Jesus sempre faz muito por nós. Então nós precisamos enxergar e reconhecer o que Deus tem para nós e o que ele faz por nós. Não podemos nos deixar levar por cansaço. Às vezes nos deixamos levar por cansaço, né? Aí paramos no meio do caminho e com esse negócio parado no meio do caminho, a gente acaba se distraindo. Não podemos nos deixar se distrair por outras coisas. Precisamos buscar a salvação em Cristo Jesus. Jesus é justo
e Ele faz o humilde ser exaltado. Nós precisamos buscar mais no Senhor. Ore, creia, confie, enfrente as suas circunstâncias, enfrente os problemas que estão à sua frente, porque você não está só, Jesus está contigo, Ele caminha juntinho com você, você nunca está só. Entenda isso, você nunca está só, Jesus está com você. Então, tudo quanto você pedir em oração, Jesus lhe concederá dentro daquilo que Ele achar que vai ser muito bom para você. Porque Jesus não dá o pouco, Ele dá o muito e muito bom. Ele prospera em todas as áreas. Não importa qual a circunstância que você está passando. Se é um problema financeiro, se é um problema religioso, vamos supor, né? Religioso no modo de dizer, se é um problema espiritual, né? Se é um problema físico, se é um problema familiar, né? O Senhor Jesus, Ele está pronto, disposto para nos ajudar em todos os sentidos. Ele não nos deixa cair, Ele sempre nos coloca de pé e nos concede tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos crer. Se você crer, lhe será concedido, tá certo? Então, fique atento quanto a isso, quanto a essa palavra, a palavra de Deus, né? Aqui na Bíblia diz assim, fala sobre, sede também meus imitadores. Paulo exorta os cristãos filipenses a imitá-lo na sua fé, na sua conduta diante de Deus e dos homens, e na sua perseverança em seguir e servir o Senhor Jesus. Estou lendo aqui. O mundo tem os seus maus exemplos seguidos por verdadeiras multidões, mas o cristão genuíno deve se espelhar primeiramente no Mestre e depois naqueles cuja vida reflete a luz e a ação, porque nem todos que professam a fé em Jesus possuem, de fato, um compromisso com Ele. Você entende? Então, os seus frutos revelam quem realmente você é. Tá certo? Que a glória do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, e resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, Ele levante o seu rosto e te dê a paz, tá bom? Esse versículo está em Números, no capítulo 6, no versículo 24 até o 26, você consegue ler quanto a isso. Não esqueça que somos uma grande família e estamos aqui prontos para servir o Senhor. Precisamos ajudar ao outro levando o Evangelho. Seja você um evangelista, seja você um obreiro, seja você um apóstolo de Jesus, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.